De Jesus, nós te bendizemos, te adoramos, reconhecemos que tu és o cabeça desta reunião. Pedimos a tua direção, a tua inspiração e habilita os nossos ouvidos a ouvir e receber a tua palavra. No grande nome de Jesus, Senhor. Vem e toma o teu lugar entre nós, teu lugar de preeminência, a tua centralidade, através da tua palavra. Nós te pedimos encarecidamente, no eterno nome de Jesus. Amém. Meus amados, ontem na primeira palavra, eu estive compartilhando sobre vida e poder, dentro do contexto do livro de Atos dos Apóstolos. E por que Atos dos Apóstolos? Porque se nós queremos repensar a igreja, refletir sobre a igreja, nós temos que ver os princípios que o Senhor estabeleceu para a sua igreja neste livro. Não há outro modelo, irmãos. Eu creio que vocês já viram ou já ouviram pessoas falarem sobre uma nova visão da igreja, um novo modelo de igreja, repensando a igreja para o século 21. Essas coisas são ditas por aí. Nós deveríamos retornar à palavra de Deus, estudar o livro de Atos dos Apóstolos, porque aqui nós temos o grande exemplo acerca de tudo que precisamos saber sobre a igreja. A igreja de Atos dos Apóstolos era a continuidade do ministério de Cristo. A igreja de Atos era os discípulos dando prosseguimento ao ensino, à vida e à pessoa do nosso Senhor. Se queremos entender sobre vida, sobre poder, no nosso contexto hoje, temos que estudar este livro. No livro de Atos, como já lhes disse, a vida governava todos os serviços, todos os assuntos. A vida governava a obra. Não havia formalismo, não havia entretenimento. Os fundamentos para toda aquela realidade espiritual eram apenas 4. E é o que nós vamos procurar ver hoje. A igreja de Atos dos Apóstolos tinha 4 fundamentos práticos. Se nós olharmos todo o Novo Testamento, acerca de fundamentos, nós podemos sintetizar da seguinte forma: Mateus capítulo 16 vai nos dar os 4 fundamentos doutrinários da vida da igreja. Se você estudar Mateus 16, a partir do versículo 13, Jesus está no Monte Hermon. Ele está numa região conhecida como as nascentes do Jordão. O rio Jordão é formado por 4 rios. Essas nascentes do Jordão são 4 rios que vai descendo o Jordão, depois descendo o Hermon, depois esses 4 rios formam um só rio, que é o Jordão, e depois o Jordão chega até a região da Galileia, se torna o Mar da Galileia, depois ele retorna o seu curso, voltando a ser o Jordão, e ele passa pela região da Jordânia, e depois desemboca no Mar Morto. E tudo isso tem um significado espiritual, porque a nossa vida cristã, ela pode ser como o Jordão, como as nascentes do Jordão, mas se ela não tiver a vida que tem no Mar da Galileia, porque o Mar da Galileia é um mar cheio de vida, ela vai se tornar o que? Um mar morto. Tudo que vier evapora. Percebe? Isso é uma linda tipologia da vida espiritual. Mas voltando aqui, se você estuda Mateus 16, nosso Senhor está ali, no Monte Hermon, e neste exato momento, ele vai colocar 4 fundamentos da teologia cristã, da vida da igreja, ou da doutrina da igreja. Ele vai falar sobre Cristo, a igreja, a cruz e o reino.
Cristo, a igreja, a cruz e o reino são os fundamentos de toda a doutrina cristã do Novo Testamento. E Atos 2:42 são os 4 fundamentos da vida prática da igreja. Então nós temos doutrina e prática. A vida cristã não pode ser só doutrina, como também não podemos buscar só prática. A vida cristã, para ser equilibrada, ela tem que ter doutrina e prática. Cristo, a igreja, a cruz e o reino, doutrina. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e as orações. O que era a doutrina dos apóstolos? Nós vamos estudar isto hoje. O que era esta doutrina? O que era esta comunhão, esse partir do pão, essas orações? Não temos como abordar tudo isso nesse pouco tempo que temos, mas vamos, na medida que o Senhor for nos ajudando, vamos tocar esses pontos. Então, de maneira panorâmica, é isso que vocês precisam saber, é o que nós temos que saber. Essa ideia de Cristo, deixe-me só colocar aqui rapidamente sobre Mateus 16, só para não ficar uma coisa vaga. Por que faço isso? Porque muitas pessoas entendem a palavra Cristo como sinônimo de Messias. Irmãos, isso é básico. Vou dizer para vocês, isso é o básico do básico. E vou dizer mais ainda, sabe onde isso vai te levar? A nada. Porque muitos irmãos param aí e adquirem uma mentalidade judaica, do Messias. O termo Cristo no Novo Testamento, em nenhum momento aponta para Messias algum. Não é este o assunto, Cristo no Novo Testamento. Veja que, quando Jesus pergunta aos discípulos, que dizem os homens que eu sou? Pedro diz, tu és o Cristo. Aí Jesus disse, não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Porém eu te digo que tu és Pedro, mas sobre esta pedra, ele faz referência a si mesmo, porque a primeira palavra ali, tu és Pedro, é torrão, mas sobre esta pedra, a palavra ali é rocha, edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então aqui nós já temos 2 assuntos, Cristo e a igreja. E se você seguir, você vai ver Jesus falando sobre o reino, e ele vai falar também da sua morte. Então vamos só pegar a palavra Cristo aqui. Se você ler Colossenses 2:2, a última frase do versículo 2 de Colossenses 2, vai dizer assim, que Cristo é o mistério de Deus. Então não é uma coisa simples, não é, irmãos? Cristo é o mistério de Deus. No Novo Testamento existem 2 grandes mistérios fundamentais. O primeiro está em Efésios capítulo 3, versículo 4, chamado mistério de Cristo. E o segundo está aqui em Colossenses 2:2, mistério de Deus. Esse mistério de Deus e mistério de Cristo formam os 2 pontos fundamentais para entendermos o que é mistério. Mistério no Novo Testamento não é nada oculto, mas é um segredo, é uma verdade do coração de Deus que Ele deseja revelar para nós. Mistério é algo que só pode ser concebido por meio da revelação do Espírito. O que é o mistério de Cristo? Efésios capítulo 3. Se você estudar Efésios e Colossenses, você vai descobrir que essas 2 epístolas se complementam. Efésios tem 155 versículos. Dos 55 versículos de Efésios, 75 deles, mesmo que de maneira condensada, se encontram na carta aos Colossenses. Então, a mensagem de Efésios, o mistério de Cristo. E aqui você vai descobrir que o mistério de Cristo é a igreja. E Colossenses 2 vai falar do mistério de Deus. O mistério de Deus é Cristo. O mistério de Deus, Colossenses 2, a última frase, o mistério de Deus é Cristo. Então, Cristo é o mistério de Deus e a igreja é o mistério de Cristo. Esses 2 mistérios levam-nos ao ponto mais elevado da compreensão do supremo e eterno propósito que Deus estabeleceu em si mesmo. Não é um assunto simples, não, irmãos. É um assunto que requer joelhos dobrados aos pés do Senhor. Entender este assunto é primordial para a nossa fé, para a nossa saúde espiritual. Mas eu não vou entrar em nada disso, apenas explicar sobre Cristo. Quando você abre a Bíblia em Apocalipse capítulo 10, versículo 7,
está assim: mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, o mistério de Deus será revelado. Está vendo aí? O mistério de Deus. Colossenses 2:2, o mistério de Deus é Cristo. Então esse Cristo vai ser revelado, mas não vamos parar aí, irmãos, precisamos de mais subsídio. Apocalipse capítulo 11, versículo 15, diz que o anjo tocou a trombeta, e os reinos do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelo século dos séculos. Se você olhar Apocalipse capítulo 2, versículo 27, vai dizer, porque aqui no versículo 15 do capítulo 11, diz que ele reinará, mas no capítulo 2, e o versículo 27 de Apocalipse, diz que os vencedores reinarão. Então nós vamos buscar o texto-chave para coroar todos esses textos. Podemos dizer assim, Colossenses 2:2, Apocalipse 10:7, Apocalipse 10:15, é um quadro, é uma grande pintura de um quadro, e agora vamos colocar moldura nessa pintura. 1 Coríntios capítulo 12 e o versículo 12, observe esse texto com muito cuidado. Paulo diz assim: assim como o corpo é muitos, assim como o corpo é um, constituído de muitos membros, isso é muito importante, o corpo é um, mas é constituído de muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Agora observe, assim também com respeito a Cristo. Como Paulo define Cristo? Um corpo constituído de muitos membros. Este é o mistério. Então vou colocar mais outros dois textos. Efésios capítulo 4, versículo 24, quando ele diz assim: para nós nos revestirmos do novo homem. Este homem, ele é corporativo, o cabeça deste homem está no trono e o seu corpo está na terra. Colossenses 3:10 fala também a mesma coisa, este novo homem da nova criação. Deixe-me colocar mais um outro texto, Salmo de número 8, versículo 4, diz assim: quem é este homem, para que dele te lembres? Essa palavra lembres no hebraico, ela é muito importante, é uma palavra rica, significa assim: quem é este homem que eternamente ocupou o teu coração? Eternamente no coração de Deus havia um homem, o desejo de um homem. E quem é este homem? Vamos agora buscar uma ilustração para nos ensinar sobre o que significa Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Saulo de Tarso está indo para Damasco para varrer a igreja. Este homem, movido de ódio, perseguia a igreja, como fez em Jerusalém, ordenando na morte de Estevão. Agora ele está para a sua grande missão em Damasco, com o propósito de varrer os seguidores do Nazareno. E no caminho de Damasco, uma luz jorra sobre ele e ele cai. E quando ele cai, você sabe que Paulo era fariseu dos fariseus, era um homem proeminente. Paulo sabia o grego, o hebraico e falava aramaico fluentemente. Paulo conhecia os 600 preceitos da lei de cor. Ele era o homem, intelectualmente falando, o homem mais proeminente da sua geração. Aquele homem cai e ele faz uma pergunta: quem és tu, Senhor? A palavra que Paulo usa para Senhor ali é Kyrios. Como intelectual, como religioso, Paulo jamais usaria esta palavra Senhor, a não ser que fosse para Deus. O judeu não usava esse termo Senhor, nem mesmo para César. Os cristãos só usavam a expressão Senhor apenas para Cristo e para Deus. A grande perseguição da igreja se deu em função desta palavra. Se você estudar, você vai descobrir. Porque os cristãos não aceitavam outro senhorio que não fosse o de Cristo. E Paulo cai, aí ele faz essa pergunta: quem és tu, Senhor? A resposta é assustadora, devastadora. Jesus diz assim: eu sou.
Essa frase, eu sou, é um termo muito importante na língua original, ego-emi, ego-emi. A mesma expressão que Deus usou quando Moisés, lá no capítulo 3 de Êxodo, diz para ele: como eu vou chegar até Faraó? O que eu vou dizer para Faraó? Em nome de quem eu vou me apresentar para Faraó? Lembra? Deus diz assim para Moisés: eu sou o que sou. De forma que os judeus, ortodoxos, fariseus, nenhum judeu usava essa expressão ego-emi para ninguém, nem mesmo para eles. Eles não conjugam a primeira pessoa do presente do indicativo, porque para eles, eu sou, é uma pessoa única no universo, Deus. Aí Jesus diz assim, ego-emi, Yeshua. Isso para ele foi devastador. Ele descobriu que Jesus era Deus com Deus. Deus com Deus. Não só isso, irmãos. O que está por vir ainda é mais devastador. Aí o Senhor Jesus diz, a quem tu persegues. Saulo nunca perseguiu Jesus, nunca, porque para ele Jesus estava morto e sepultado. Ele perseguia os seus seguidores, que estavam confundindo a fé religiosa dos judeus. E quando ele ouve essa frase, a quem tu persegues, naquele dia ele aprendeu duas coisas: que quem toca na noiva de Cristo, toca em Cristo, e que Cristo e a igreja são um. Aí ele entendeu isso, é o que ele diz em Efésios capítulo 5, versículo 32, grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Estão vendo, irmãos? Aqui ele entendeu a sua teologia, ele viu que Cristo é um corpo, Cristo é um organismo vivo, o cabeça está no trono, mas o seu corpo está na terra. Embora sendo muitos, constitui um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Então tire essa ideia de Messias da cabeça. Cristo é um assunto elevado do propósito de Deus. Mas não vamos falar disso não, vamos falar de Atos. Vamos falar do que está aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, por favor. Apenas esse pequeno parêntese, para os irmãos entenderem a importância da doutrina e também da prática. A igreja tem que ter doutrina e prática. A igreja não tem que ter entretenimento, a igreja não tem que ter subterfúgios, ferramentas. Se nós nos dedicarmos à doutrina e à prática, meus irmãos, nós teremos a vida e o poder. Por que a igreja tem perdido a vida? Por que a igreja tem perdido o poder? Aqui está, porque ela se perdeu na doutrina e na prática. Se ela se perde na doutrina e na prática, é porque ela se perdeu na vida e no poder. Porque a vida tem a ver com a doutrina, e o poder está intimamente ligado com a prática da igreja. Vamos ler com muito cuidado aqui, desde o versículo 42 ao 47 do capítulo 2. Capítulo 2, versículos 42 a 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão uns com os outros, no partir do pão e nas orações. Aqui nós temos os 4 fundamentos. Agora veja o resultado desses 4 fundamentos. E em cada pessoa sobreveio temor. Muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham em comum todas as coisas. Vendiam suas propriedades, seus bens, e os repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. E perseveravam unânimes todos os dias no templo, partindo o pão pelas casas, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, tendo a simpatia de todo o povo, e todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos. Meus irmãos e irmãs, eu penso que nós deveríamos ler estes textos e ajoelhar aos pés do Senhor e clamar incessantemente, misericórdia, Senhor. O que nós fizemos com a tua igreja? O que nós fizemos com a vida? O que nós fizemos com o poder que o Senhor nos deu?
Meus irmãos, a grande pergunta às vezes é: o que nós temos lido da palavra? Como que nós conseguimos ler passagens como estas e não ficarmos chocados, não ficarmos refletindo, Senhor, como tem sido nossa vida de igreja? Como tem sido nossa realidade espiritual? Como nós podemos viver a vida cristã e contentarmos com migalhas? Com um evangelho que não transforma? Com uma igreja que não expressa o céu na terra? Sabe como que a igreja é chamada no Novo Testamento? Casa de Deus. Casa de Deus. Paulo diz isso em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 14, casa de Deus, coluna e baluarte da verdade. Onde está no Velho Testamento a primeira menção deste assunto, casa de Deus? Gênesis 28, quando Jacó viu aquela escada que tocava os céus da terra, ele diz que Deus estava no alto dela, e os anjos subiam e desciam, aí ele diz assim, quão assombroso é este lugar, este não é outro lugar senão a casa de Deus. Então o que é a casa de Deus aqui, irmãos? O lugar onde os céus e a terra se encontram. Casa de Deus é onde tem um céu aberto, aonde tem a igreja do Senhor tem que ter um céu aberto. Como nós podemos dizer isso, irmãos, e não sentir uma atmosfera celestial na nossa vida, nas nossas reuniões? Aí precisamos de programa, precisamos de animadores, precisamos de contadores de história, porque nós estamos tão insípidos, tão frios, tão vazios, que nós nos contentamos até com piadinhas a respeito de Cristo em cima de púlpito, historinhas. Não é necessário mais consagração, não é necessário mais oração, não é necessário mais santificação. Como nós podemos nos contentar com o caos? Isso não pode ser chamado de evangelho, nós não podemos contentar com isso. Nós temos que clamar e dizer, Senhor, visita a tua vinha, visita o teu povo, venha a nós, não dê as costas para nós. Entende isso, irmãos? Um assunto para vocês meditarem. Veja no Novo Testamento um paradoxo que existe entre Jerusalém e Betânia. Jerusalém e Betânia. Nosso Senhor, Ele queria Jerusalém, mas Jerusalém nunca quis o Senhor. O Senhor amava Jerusalém, mas Jerusalém não amava o Senhor. E onde que o Senhor encontrava o seu prazer? Betânia. Betânia. Se você estudar, irmãos, Lucas capítulo 9, o versículo 51, é importante isso. Nosso Senhor está no Monte Hermon. Então, se você vê a divisão que o livro de Lucas faz sobre isso, é muito importante. Do capítulo 1 ao capítulo 4, Lucas vai narrar os 30 anos da vida de Jesus. 4 capítulos para falar de 30 anos da vida dele. Depois, do capítulo 5 até o capítulo 9, Lucas vai falar dos 3 anos do ministério dele. E do capítulo 9 até o capítulo 24, Lucas vai falar dos 6 meses da vida, os últimos 6 meses da vida de Jesus. Não é curioso, irmãos? Ele gastou mais tempo falando sobre os últimos 6 meses da vida do Senhor. E aqui começa no Monte Hermon. Nosso Senhor está no Hermon. E aí diz assim, olha que texto, irmãos. Chegou-se o tempo da ascensão do Senhor. Ele podia ascender, porque até aqui ele foi o homem perfeito. Moralmente ele era íntegro, não havia nenhuma mácula, nenhuma mancha. Ele poderia dali mesmo ascender aos céus. Aí Lucas diz assim, mas demonstrou no seu semblante uma intrépida resolução de ir para Jerusalém. Jerusalém. Se vocês me permitem, deixe-me mostrar o quadro disso aqui, irmãos. Falando, eu acho que vocês não vão conseguir tocar, mas deixe-me mostrar algo para vocês. Porque Lucas, movido pelo Espírito Santo, e eu confesso para vocês, eu sou profundamente
embriagado, fico como que impressionado, chocado com a inspiração da Bíblia, como o Espírito Santo escreve detalhes. Então o Espírito Santo vai mover Lucas para mostrar 7 passagens que enfatizam a ida do Senhor para Jerusalém, o coração do nosso Senhor. Ele sai do Monte Hermon. Sabe quantos quilômetros que é do Hermon até Jerusalém? Aproximadamente 150 quilômetros. Ele fez a pé. Ele fez a pé. Ele gastou 6 meses durante todo esse tempo andando. Então, irmãos, Lucas vai mostrar 7 passagens, e é isso que eu quero que vocês vejam. Olhe bem, Lucas capítulo 9, versículo 53, diz assim: mas não o receberam, porque seu aspecto era como quem ia para Jerusalém. Está vendo aqui? Ia para Jerusalém. Então começa aqui, veja no capítulo 13 e o versículo 22, Lucas 13, 22. Passava Jesus por cada uma das cidades e aldeias, ensinando, prosseguindo seu caminho para Jerusalém. Capítulo 17. Indo Jesus para Jerusalém, passava entre Samaria e Galiléia. Capítulo 18, versículo 31. Jesus, tomando consigo os 12, disse-lhes: eis que subimos para Jerusalém. Capítulo 19, e o versículo 11. Ouvindo eles estas coisas, prosseguiu Jesus e disse-lhe uma parábola, já que estava próximo de Jerusalém. Está vendo aí? Próximo de Jerusalém. Agora veja o versículo 28, desse mesmo capítulo. Dito isso, foi adiante, subindo para Jerusalém. E ainda o versículo 41 desse mesmo capítulo: quando chegou perto, ao ver a cidade, chorou sobre ela. Estão vendo, irmãos? Agora abra sua Bíblia em Mateus capítulo 21, para que nós vejamos. Isso aqui é como um quadro. Agora vamos ver a moldura desse quadro, que está aqui nesse capítulo 21 de Mateus, que vai mostrar essa chegada do Senhor. Então, primeiro, o que nós vemos aqui, irmãos? O que nós vemos? Nós vemos o coração do nosso Senhor, como Ele estava anelante para chegar em Jerusalém, como Ele estava desejoso, como Ele queria chegar nesta cidade. Agora Ele chega. Então veja bem, Mateus 21, a partir do versículo 12, eu vou parafrasear para ganharmos tempo. Ele diz assim, que Ele entrou no templo. Aí novamente, irmãos, pense, há 3 anos atrás Ele esteve ali. Lembra, João capítulo 2, o nosso Senhor esteve ali. Quando Ele chegou no templo, o que Ele encontrou? Ele encontrou os cambistas, Ele encontrou as pessoas negociando, Ele encontrou as pessoas vendendo um animal ali na porta, trocando moeda. Diz que Ele pegou o azorrague, expulsou aquelas pessoas, derrubou a mesa dos cambistas. Ele disse assim: não façais da casa de meu pai. Lembra? Casa de meu pai. Embora ele estivesse tipologicamente olhando para o templo, mas a sua afirmação sobre casa do pai, João vai dizer, era uma referência ao seu próprio corpo, porque ele era a casa do pai na terra. Veja isso, irmãos. Agora eu quero que você preste atenção aqui. 3 anos depois ele chega. O que mudou? Nada mudou. Nada. As pessoas estavam lá fazendo as mesmas coisas. Aí ele diz assim, e disse-lhe, versículo 13, está escrito: minha casa será chamada casa de oração. Não é casa do Pai,
Agora ele diz: minha casa. Estão vendo, irmãos? Mas preste atenção. Veja aqui no capítulo 23, versículo 38. Eu quero que você pegue esse texto antes que eu me esqueça. Ele diz assim: eis que a vossa casa ficará deserta. Então deixe-me colocar 3 pontos aqui. João 2, casa de meu pai. Mateus 21, minha casa. Mas agora ele diz vossa casa. Não é mais casa do pai, e não é mais minha casa, é a vossa casa. E por que isso, irmãos? Ele chegou aqui, aí diz, se você seguir o texto, diz que ele começou a realizar milagres, muitos milagres, mas aqueles chefes da sinagoga repreenderam ele, não queriam que ele fizesse nenhum milagre ali. Aí as crianças começaram a cantar, Hosana, Hosana. Sabe o que significa Hosana? Salva-nos, ó Deus, salva-nos, ó Deus. Ele foi rejeitado. Aí no versículo 17, diz assim, deixando-os. Essa frase é dolorida, irmãos. Deixando-os. Mateus 21, 17. Deixando-os. Saiu da cidade para Betânia. Agora o Senhor vai para Betânia. Está vendo? Ele não ficou em Jerusalém. Aí de manhã, quando voltava para a cidade, sentiu fome. Em Jerusalém o Senhor sentia fome, mas em Betânia ele tinha satisfação. Veja a diferença de Jerusalém e Betânia. É isso que eu quero que vocês notem, irmãos. É aqui que nós precisamos ouvir o Senhor. A igreja se tornou o que ela tem se tornado, é porque ela quer ser uma Jerusalém, não uma Betânia. Betânia é o lugar da satisfação. Betânia é o lugar da satisfação do Senhor. Os estudiosos dizem que quando o nosso Senhor ascendeu aos céus, ele estava com a sua face voltada para Betânia e suas costas para Jerusalém. Aí ele diz assim, vossa casa, não é mais minha casa, não é mais a casa do Pai. Não foi o Senhor que rejeitou Jerusalém, foi Jerusalém que rejeitou o Senhor. Estão vendo, irmãos? É isso que nós temos que ver aqui no livro de Atos. Nós precisamos tomar uma decisão firme, irmãos. Contentar com migalhas não é o segredo da vida espiritual. Nós precisamos voltar à prática da vida da igreja. Como que nós podemos olhar esta igreja em que toda a alma havia temor? Como? Onde as pessoas tinham temor quando reuniam. Hoje as pessoas não têm temor. Hoje, não é o caso de vocês aqui, que eu não vejo isso, mas eu já estive em comunidade no Brasil, e o púlpito era muito alto, e de cima eu via boa parte dos irmãos entrando no Facebook. Eu estive numa comunidade na Califórnia, nos Estados Unidos, que antes de subir ao púlpito, eu via os irmãos trocando mensagem, mostrando áudios via WhatsApp. Eu olhava e via que pelo menos 30% dos irmãos estavam com a sua internet ligada na hora da reunião, enquanto tinha o louvor. O que é isso, irmãos? Que apostasia é essa? Que indiferença é essa? Que frieza é essa? Nós temos perdido o senso de ser igreja. Nós queremos ser denominação, nós queremos ser instituição. Nunca, irmãos, nós temos que ser o corpo de Cristo. Nós temos que ser a realidade dos céus na terra. Nós temos que ser a comunhão do corpo de Cristo. Não é ter organização, é ser um organismo vivo. Não é ser instituição, é ter o fluir do Espírito, governando por meio da vida e por meio do poder. Está aqui, irmãos. Eu tenho lido essa passagem constantemente, aonde eu me reúno em Goiânia, mostrando para os irmãos, se isso aqui não for realidade, fechem-se as portas, porque se nós não fechar, o Senhor vai fechar. Não adianta ficar com as portas abertas se o Senhor está lá fora. Não adianta. Nós não devemos nos dar ao luxo de nos vangloriarmos de sermos uma Laodiceia. Nós não podemos nos contentar com isso, irmãos. O Senhor anela pela sua igreja, Ele anela pelo seu povo. Você se lembra de Laodiceia?
Laodiceia dizia: rica sou, de nada tenho falta. Você sabe que um dia Laodiceia foi uma igreja linda. Laodiceia era conhecida pela simplicidade. Paulo, quando ele escreve para os irmãos em Laodiceia, na Epístola aos Colossenses, ele fala das lutas que ele travava para que os irmãos em Laodiceia pudessem ter toda a compreensão do mistério de Deus, Cristo. Lá em Colossenses 2, o texto que eu li para vocês. Quando ele termina a carta aos Colossenses, no capítulo 4, ele diz assim para os irmãos: saudai aos irmãos em Laodiceia e a irmã Ninfa, a igreja que se reúne na sua casa. A simplicidade da igreja de Laodiceia, irmãos, está sendo descrita nessa passagem. Aí ele diz assim: que essa epístola aos Colossenses seja lida pelos irmãos em Laodiceia, e a epístola dos Laodicenses seja lida pelos irmãos em Colossenses. Nós temos a carta aos Colossenses, mas nós não temos a carta à igreja de Laodiceia. Laodiceia perdeu a simplicidade da igreja, perdeu a profundidade da revelação e negligenciou a palavra. Negligenciar a palavra, irmãos, é um grave pecado da igreja nesse tempo. É um grave pecado. E é o que a igreja tem feito, irmãos. Negligenciado, desprezado, dado as costas. Nos contentamos com a leitura, nos contentamos só com livros, nos contentamos com os pregadores. Não, em cada assembleia, em cada localidade, em cada comunidade onde o povo de Deus está, Deus tem profetas e mestres, tem que ter, porque Deus não edifica a sua igreja de maneira contrária à sua palavra. E esses profetas, esses mestres, eles são levantados pelo Espírito de Deus, não por instituições, não por seminários, mas pelo poder de Deus, pela vida de Deus, pela capacidade do Espírito. Nós temos que voltarmos à palavra. Então a igreja de Laodiceia, ela diz: rica sou, de nada tenho falta. O Senhor diz assim para essa igreja que Ele está a ponto de vomitá-la da sua boca. Você já pensou na seriedade dessas palavras? Eu confesso para vocês, irmãos, que em toda a minha leitura da Bíblia, por todos estes anos, ainda não pude ver uma verdade tão dolorida como esta no Novo Testamento. Ainda hoje, 30 anos servindo o Senhor na sua causa, eu confesso para vocês que eu ainda não consigo ler bem essas palavras sem sentir meu coração esmagado. Como pode o Senhor, que deu a vida pela sua igreja? Paulo diz assim em Efésios 5, que Ele morreu por ela. Ele morreu por ela. Ele não morreu porque ela tinha pecados. Claro que foi isso, claro que isso está envolvido. Mas Ele diz que Ele amou ela e se entregou por este amor. Foi por amor que Ele morreu por ela. Ele deu toda a sua vida por ela. Ele abriu mão de todas as suas insígnias eternas por ela, para apresentar a Ele mesmo uma igreja pura, sem mácula, sem defeito, santa. O Senhor ama tanto a sua igreja, e aqui diz que Ele está a ponto de vomitá-la. Como pode, irmãos? A que ponto chegou a igreja de Laodiceia? Qual é o grande pecado desta igreja? Está aí, na carta aos Colossenses. Aí, versículo 20 do capítulo 3 de Apocalipse, está assim: eis que estou à porta e bato. Quantas vezes usamos este versículo para falar do amor do Senhor para os perdidos? Primeiro, que esse texto não é escrito para perdido algum, a não ser para uma igreja perdida. Segundo, se a igreja é a casa de Deus, por que o Senhor está fora da sua casa batendo na porta? O Senhor não tem que bater na porta da nossa vida, Ele tem todo o direito. Se Cristo é a nossa vida, Ele não tem que pedir licença para entrar, Ele tem que se sentir à vontade em nós e entre nós. Se a igreja é a casa de Deus, por que o Senhor está fora batendo? Por que a igreja colocou Ele de fora? Porque ela disse: rica sou e de nada tenho falta. Ela não sentia falta dele. Este quadro nos é retratado muito bem no livro de Cantares.
Se você me permitir, quero te mostrar algo aqui que retrata aquela situação de Laodiceia. Vem comigo em Cantares capítulo 3. Veja, desde o versículo 1. Pelas noites, procurei em meu leito aquele a quem ama minha alma. Aí diz assim, procurei-o, e não o achei. Veja que quadro lindo, irmãos, quando aquela noiva procurava o seu noivo e não encontrava, olha o que diz, levantarei agora. Ela levantava rapidamente, e darei volta à cidade, pelas ruas e pelas praças, procurarei aquele a quem ama a minha alma, busquei-o e não o achei. Encontraram-me os guardas que rondam a cidade, e lhes disse, vistes aquele a quem ama a minha alma? Apenas passei deles um pouco, logo achei aquele a quem ama a minha alma, agarrei-o e não o soltei, até que introduzi na casa de minha mãe, na alcova daquela que me deu a luz. Conjuro-vos, ó donzelas de Jerusalém, pelas gazelas e servos do campo, que não desperteis nem faças velar meu amor até que o queira. Então você vê aqui que quadro lindo, irmãos. Ela acordava às noites e quando não achava, ela saía desesperada pela rua, ou pelas ruas, até encontrar o seu amado. E quando ela encontrava, ela o agarrava e não soltava. Esta é uma noiva que ama. Agora veja essa mesma noiva, olha o capítulo 5, versículo 2, aqui, no capítulo 3, ela estava acordada, mas aqui no capítulo 5, ela estava dormindo. Aí diz assim, eu dormia, mas o meu coração velava. É a voz do meu amado. Então a voz do amado acordava o coração dela. Aí ele diz, abre-me, lembra, Laodiceia, eu estou à porta e bato, abre-me, irmã minha, amiga minha, pomba minha, perfeita minha. É tudo isso que a igreja é para ele. Aí olha o que ela diz, ele diz, porque a minha cabeça está cheia de orvalho, meus cabelos cheios da gota da noite. Aí ela diz, despi-me da minha roupa, como me vestirei? Lavei-me os pés, como sujarei? Rica sou, não sinto falta de nada. Ela não sentia mais falta do seu amado, seu amor era frio, ela pensava nela, eu estou dormindo, eu vou levantar, eu já tirei minhas vestes, tornarei a vestir. Aí diz, meu amado meteu a mão pela fenda da porta. Veja, irmãos, o amado insistia em entrar, batendo na porta, mas ela não abriu, ela não foi até ele. Levantei-me para abrir ao meu amado, e as minhas mãos destilaram mirra, meus dedos a mirra, que corria sobre a maçaneta do ferrolho, abri ao meu amado, porém, meu amado se tinha ido, e atrás do seu falar saiu minha alma, busquei-o, e não o achei. Então se você for lendo, você vai ver que ela foi espancada pelos guardas. Isso é um retrato de Mateus capítulo 25, daquelas 5 virgens nécias, lembra? Quando o Senhor veio, elas não tinham lamparina, elas não tinham nem vasilha, elas tinham lamparina, mas não tinham óleo suficiente, mas não tinham vasilha de azeite. E quando o seu amado veio, aí elas que foram bater a porta, elas que estão gritando, abre-nos Senhor, abre-nos. Irmãos, qual o valor da nossa fé depois que a porta for fechada? Qual o valor da nossa espiritualidade depois que o Senhor tiver levado os seus? Qual é o valor de todo o nosso amor por Ele? Tem que ser agora, irmãos. Nós temos que ser essa noiva do capítulo 13, e não esta do capítulo 5 de Cantares. Porque o Senhor está chamando agora, Ele está batendo na porta agora, Ele está nos buscando agora, Ele está reivindicando a sua igreja agora. Não é pensar no amanhã. Nós não podemos fazer isso, irmãos. A igreja tem perdido do seu vigor, da sua espiritualidade, por causa da sua negligência, porque nós temos vivido uma vida centrada em nós mesmos, nós temos vivido uma vida centrada no nosso coração, nos nossos valores,
Nós temos excluído a vida do Senhor na sua essência, dos nossos relacionamentos, dos nossos afetos. Está tudo virando uma rotina fria, morta. Está tudo tão superficial. As pessoas não estão entendendo o que é a vida cristã. A igreja tem deixado de ser um testemunho vivo e visível. E por quê, irmãos? Por causa dessa superficialidade. Por que tanta frieza, tanta indiferença? Porque nós não queremos um evangelho que nos leve a sacrificar a vida da nossa alma. Nós queremos um evangelho que acomode melhor dentro dos nossos prazeres. Não é um evangelho que traga a cruz, que faça-nos a renunciar à vida da nossa alma. E a quantidade de pessoas que estão vivendo o evangelho de maneira fingida, estão indo para o inferno perto de nós, é muito grande, irmãos. A quantidade de pessoas perdidas no meio da igreja é algo alarmante. Lembra, vou dar um texto para vocês, Números 16, 33, e pereceram no meio da congregação. É um episódio que aconteceu em Quelata, na 19ª estação da peregrinação do povo de Israel pelo deserto, em Números capítulo 16, quando Datã, Coré e Abirão se rebelaram contra a autoridade de Deus na vida de Moisés. Então esse episódio vai se concluir com esse texto, e pereceram no meio da congregação. Pessoas que foram tragadas no meio da congregação. Que triste é isso, irmãos. Estamos vendo uma geração fria e indiferente. E olhe para esses textos, havia temor, havia prodígio por meio dos apóstolos. Todos comiam, eles eram unidos de alma, comunhão verdadeira. As pessoas olhavam para eles e davam testemunho. Eles caíam na graça do povo. O que é isso? É o testemunho público daquilo que a vida da igreja comunica para o mundo. E o Senhor acrescentava à igreja o número dos que iam sendo salvos. A maior evangelização é aquela que é pregada pela vida e pelo poder da igreja. A igreja tem perdido a sua força de influência no mundo. A igreja está perdendo o seu brilho na terra. E parece que nós estamos tão acomodados com isso. Parece que não temos força para reagir. Eu digo para você, irmãos, o maior compromisso de Deus é com a sua palavra. Deus tem um remanescente. Esse remanescente escuta a sua voz. Esse remanescente abre a porta. Esse remanescente, ele se rende. É para esse remanescente que o Senhor está voltando. É para esse remanescente que o Senhor está buscando o seu lugar de preeminência. É com este remanescente que Cristo vai reinar. Este remanescente é a igreja gloriosa. Este remanescente é descrito por aquela santa cidade, a Nova Jerusalém, nos capítulos 21 e 22 de Apocalipse. O contrário disso, o oposto disso, é uma Babilônia. Uma Babilônia que está sentada com os reis da terra, que está acomodada com os prazeres e com a vida deste mundo. Então, meus irmãos, esse assunto vida e poder nos dias de hoje é algo muito sério. Algo muito sério. Se vocês não se derem conta da seriedade disso, eu penso que um dia vocês vão se arrepender. Nós iremos nos arrepender. Eu não falo só de vocês, falo de nós, todos nós. Porque o Senhor, Ele está reivindicando a sua igreja nesse tempo. Ele quer nos tirar da periferia da revelação, Ele quer nos levar às águas profundas. Ele quer nos levar a uma realidade maior. Ele quer nos tirar de coisas periféricas e nos levar para realidades eternas. Nós nunca vamos viver a realidade daquilo que é a igreja na mente, no propósito de Deus, enquanto ficarmos aqui em torno de coisas superficiais e periféricas. O que falta é vida, o que falta é poder. Vida eterna e poder do Espírito. Quando nós olhamos para a igreja de Atos, vamos voltar para os textos, você vai ver algo muito especial. Diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Deixe-me mostrar algumas coisas para vocês aqui, Atos 2:42.
perseveravam. Esta é uma palavra muito importante, ela ocorre 6 vezes no livro de Atos. O melhor exemplo para entendermos esta palavra está aqui em Atos 6, capítulo 4. Na minha versão, que é a Reina Valera, está mais perto do texto no original. Atos, capítulo 6, versículo 4, diz assim: e nós dedicaremos assiduamente. Essa frase, dedicaremos assiduamente, interpreta para nós o significado de perseveravam. Então, eles dedicavam-se assiduamente à doutrina. Estão vendo aí? Dedicavam assiduamente à doutrina. Deixe-me explicar sobre doutrina. A palavra doutrina, ela ocorre 12 vezes nos evangelhos. Eu quero lhes mostrar algo acerca dessa doutrina, porque essa doutrina aqui, chamada doutrina dos apóstolos, não era uma verdade particular dos apóstolos, não era um compêndio de escrito dos apóstolos, não havia ainda nenhum livro escrito. Quando Lucas proferiu essas palavras, não havia nenhum livro escrito. Então, como que eles tinham doutrina? A palavra doutrina aqui é ensino, é didascalia, o ensino dos apóstolos. E qual era o ensino dos apóstolos? O ensino dos apóstolos era o prolongamento de tudo aquilo que Cristo ensinou. Para nós entendermos o que é esta palavra doutrina, nós precisamos estudar essa palavra nos evangelhos. Então, permita-me mostrar algo para vocês aqui em Mateus capítulo 7. Anote isso. Se você quer entender doutrina, você tem que começar por aqui. Mateus capítulo 7. Você sabe que Mateus capítulo 7 é a conclusão daquilo que nós conhecemos como o Sermão do Monte. Desde o capítulo 5, o nosso Senhor está ensinando doutrina, ensinando, do capítulo 5 ao capítulo 7, Sermão do Monte. Então, na conclusão, observe bem, quando Jesus terminou essas palavras, as pessoas, olha essa frase, recolhiam-se atônitas de sua doutrina. Na sua versão está assim, maravilhavam-se. Não é assim que está na sua Bíblia? Lamento ter que dizer isso para vocês, mas esta palavra aí, ela dilui o texto. Desculpe-me ter que dizer isso. A palavra no texto original não é maravilhavam-se, porque a ideia que nós temos é de uma coisa positiva, não é? Que as pessoas estão como uma torcida de futebol, elas estão profundamente felizes com a doutrina. A ideia do texto não é essa. Olha o que diz aqui na minha versão, recolhiam-se atônitas. Mas eu vou traduzir essa palavra conforme está no texto original. O texto original diz assim: sentiam como que esmagadas pelo bater de um martelo. A palavra que foi usada no lugar aqui de maravilhavam-se é despedaçados pelo martelo. Por isso que os tradutores da Reina Valera colocam da seguinte forma: recolhiam-se atônitas. Elas sentiam como que esmagadas, perfuradas. Você sabe quando você tem um parafuso ou um prego e você precisa expulsar aquele prego com uma pancada? É a ideia dessa palavra. É alguma coisa que está ali presa, você coloca uma cunha e bate com força, e aí vai expulsar aquilo. Talvez seja esta a ideia mais próxima do original, expulsar alguma coisa com uma pancada. Quando as pessoas ouviram toda a doutrina de Jesus, elas sentiam como que uma grande pancada sobre elas. Deixe-me adicionar aqui mais alguns textos para vocês terem um maior ganho. Aqui em Mateus capítulo 22, você vai ver novamente uma menção sobre isso. Novamente o Senhor está ensinando. Mateus capítulo 22, o versículo 33, está assim: ao ouvir isso, a multidão se admirava. Novamente a palavra que admirava.
Esta é uma outra palavra que precisa de tradução, porque a mesma palavra que está ali, no capítulo 7, versículo 28, as pessoas, não é que elas ficavam, oh, que impressionante, elas não ficavam assim, irmãos, elas sentiam como que espancadas, perfuradas, esmagadas pela doutrina de Cristo. Marcos capítulo 1, vamos só agora para Marcos, e aqui a gente termina essa exposição. Marcos capítulo 1, olha o versículo 22. Marcos capítulo 1, versículo 22. Admiravam-se, essa palavra não está no texto original, irmãos, eu não estou forçando o texto, eu falo para vocês com toda segurança. Se você examinar, você sabe que essas palavras foram extraídas do texto grego. Então, essa palavra aqui, ela diz justamente isso: expulsar com um golpe, sentir-se atônitas dos seus ensinamentos, porque os ensinava como quem tem autoridade. Olha o versículo 27, todos ficaram atônitos, de tal maneira que discutiam entre si, dizendo: o que é isso? Um novo ensinamento exposto com autoridade. Está vendo? Agora, vamos entender isso no livro de Atos. Diz que eles perseveravam na doutrina. Qual é o segredo, irmãos? Qual é o segredo? O segredo é este, é que a palavra era exposta com autoridade. As pessoas sentiam como que perfuradas, esmagadas, ficavam atônitas. Elas não reuniam para achar graça, elas reuniam para chorar, porque a palavra é como uma espada que penetra, é como uma faca que corta, é como uma lança que perfura, é como um martelo que esmaga, porque nós temos uma carne que não converte, nossa carne não converte, nossa carne precisa da cruz para ficar crucificada com Cristo. Nós precisamos da palavra para cortar, para tratar, para perfurar, porque senão, irmãos, vamos continuar com a mesma rebeldia, vamos nos contentar com religião e não em ser cristãos, vamos amar ser evangélicos, vamos aceitar que somos apenas crentes. Deus não quer crentes, Satanás crê que estremece, ele é crente por excelência. Evangélico é um termo genérico que o mundo usa. Nós somos cristãos, nós temos que ter a realidade da vida de Cristo, suas virtudes formando o nosso caráter. Do contrário, irmãos, meros religiosos. A Epístola aos Gálatas, ela nos dá 3 chaves para entendermos a revelação dessa epístola. Essas 3 chaves se encontram no capítulo 1, 2 e 3. Você vai ver no capítulo 1, versículo 15 e 16, Paulo fala de Cristo ser revelado. Aprove Deus revelar seu Filho em mim. Se você quer entender o que é ser cristão, cristão é aquele que tem a revelação de Cristo nele. Depois, capítulo 2, versículo 20, uma outra chave. Não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. Então, não apenas Cristo revelado, porque quando Cristo é revelado, ele passa a ser a minha vida. E depois, capítulo 4, versículo 19, filhinhos, por quem de novo sofro dores de parto, até Cristo ser formado em vós. Então, não apenas Cristo revelado, não apenas Cristo vivendo, agora Cristo sendo formado em nós. E a pergunta é, o quanto de Cristo tem sido formado na minha vida? Uma vida cristã onde Cristo não é formado, não é vida cristã, é uma vida deformada, é uma vida religiosa deformada, é uma vida vã, é uma vida sem propósito, é uma vida sem sentido. Não pense você só porque tem uma Bíblia, não pense você porque vai às reuniões, está tudo resolvido. Se a vida cristã não for ascensional para você, ela não é vida cristã. Ser ímpio convertido não é novo nascimento. Vida cristã é vida transformada, vida cristã é vida cheia do Espírito. Vida cristã é vida que glorifica a Deus. Você pode ser frágil, você pode ser fraco, você pode ter suas deficiências, como todos temos. Você pode ter suas fraquezas,
Mas se você realmente um dia encontrou Cristo, Ele te dará força, Ele te dará graça, Ele não vai desistir de você, Ele vai insistir, Ele vai perseguir, Ele vai persistir, dia após dia, até Ele ser formado em você. Mas tem que haver novo nascimento, tem que haver conversão genuína. A gente costuma dizer assim, eu aceitei Cristo, como se Ele tivesse perdido e nós o encontramos. Vida cristã é Ele entrar no nosso mundo de trevas, nos porões escuros do nosso coração e arrancar tudo. Vida cristã é uma vida de luta, de guerra espiritual, uma guerra incessante enquanto nós estivermos no corpo dessa carne, esse corpo suscetível ao pecado. Então nós temos que entender o que é vida cristã, irmãos. O contrário disso é religião. Religião não é o propósito de Deus. Ser evangélico não é o propósito de Deus. É Cristo ser formado em nós. Este é o propósito de Deus. É Cristo sendo revelado, é Cristo sendo nossa vida. É você viver o seu casamento e dizer assim, meu Deus, eu não dou conta de viver esse casamento. É muito difícil. E se alguém tiver um casamento fácil, aí me ensina, porque não tem casamento fácil. E o problema do casamento sempre é o outro, não é o outro, é você. O problema do casamento é o quanto de Cristo falta na minha vida. O casamento, irmãos, tem que ser uma realidade daquilo que é celestial. É aqui no casamento onde tudo que é ruim da minha carne aparece, mas é onde eu vejo a necessidade que as virtudes de Cristo me formem, para que eu possa amar a minha esposa como Cristo amou a sua igreja. Porque depois você descobre que você não ama ela de verdade, seu amor é um amor erotizado, é um amor interesseiro. Aí os maridos ficam nessa crise, nossas esposas, como nós, elas vão envelhecendo, aquela beleza que nós chamávamos de beleza natural, ela vai se apagando, mas no amor ela nunca apaga, ela aumenta. O desejo aumenta, porque é o amor de Cristo que sustenta o casamento, não é o meu falha. Minhas virtudes falham, mas as virtudes dele não. As virtudes dele formam ele em mim. Eu passo a amá-la com amor que não é meu, é com o amor dele que eu passo a amá-la. Compreende isso, irmãos? E a crise é esta. Então, uma vida cristã doentia gera um casamento doentio. Em todas as esferas da sua vida você é fraco. Você tem se deixado levar pela imundícia deste mundo. Por quê? Porque falta Cristo. Falta Cristo. Porque quando Cristo é a primazia, é a preeminência na minha vida, você encontra graça para lutar no seu casamento, para lutar na sua carne, para lutar em todas as áreas. Você sente o amor, a misericórdia e a graça dele se renovando na sua vida a cada manhã. Porque nós, de nós e por nós mesmos, sempre fracassaremos, mas Cristo é a nossa vitória, Ele é o nosso tudo. Nele nós encontramos os recursos inesgotáveis para a nossa vida, tão fraca, tão debilitada, tão pecaminosa, tão decadente. Mas se você o ama de verdade, você pode ser o mais fraco, Ele vai te encher de força, de graça e vai te habilitar a vencer a cada dia. Vamos terminar essa parte, se o Senhor permitir, nós continuaremos. Pai, nós te agradecemos e te louvamos por esse tempo. Senhor, nós pedimos socorro, nós clamamos a Ti, Senhor, socorre-nos. Não deixa a Tua palavra morrer, não deixa a Tua palavra se perder em nós. Vem, Senhor, substantifica esta palavra no nosso coração. Penetra ela na nossa vida, Senhor. Nós necessitamos desta vida, deste poder, desta realidade poderosa. Nós te clamamos em nome de Jesus. Venha a nós, Senhor, em nome de Jesus. Amém.